acharam 2 Samuel capítulo 12, versículo 7 adiante. Diz assim, irmãos: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Amém. Pode ser. Bom, irmãos, ao longo das histórias da Bíblia e da nossa própria vida cotidiana, ano após ano, nós temos observado que um grande alvo do diabo é a família. Um grande alvo do inimigo é a família. Os demônios sabem muito bem guerrear, como destruir, como atacar, como desfazer o que Deus estabeleceu. Deus, quando criou então Adão, fez-lhe uma companheira, adjutora. E Adão, pelo mesmo Espírito, disse: agora esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e por isso será chamada varoa. Então deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá. Veja que quando Adão disse isso pelo Espírito, não tinha mãe. E não tinha pai. Então quem foi que falou pela boca de Adão? O Espírito do Senhor. Ali estava sendo estabelecido a família. Uma organização para gerar filhos obedientes. Foi o Senhor que constituiu isto. O Senhor que preparou isto. Mas o inimigo, sabendo disso, procurou então se infiltrar na família, para destruir a família. Porque destruindo uma família que serve a Deus, os valores de Deus também são destruídos. O inimigo sabe onde atacar. Se numa família hoje o pai e a mãe concordar que o seu filho menino pode ser menina e sua filha menina pode ser menino, aí já está uma família destruída, que dará continuidade a uma geração complexa, falando duas linguagens. Foi por isso que o Senhor não queria que a nação de Israel, os homens, tomassem mulheres de outras nações, porque além de falar uma linguagem dividida, ou seja, meio aramaico, né, e asdodita ao mesmo tempo, criava-se uma língua diferente. Além disso, os usos e costumes das nações eram introduzidos justamente na família de Deus, no meio do povo de Deus, fazendo assim uma corrupção, uma estratégia diabólica. Porque não gostamos que nossos filhos casem com ímpios, porque o fim disso é tudo só juízo, muito juízo.
Não há compatibilidade nem da parte de Deus. Mas o inimigo sabe aonde tocar. Então, quando na família alguém não vigia, ele torna-se um alvo. Veja que nesta ocasião que a espada, disse o Senhor, que jamais se apartaria da casa de Davi, Satanás achou ocasião no próprio Davi. Entre Adão e Eva, Satanás encontrou ocasião em Eva. Lá na casa de José, Jacó e seus filhos, Satanás começou a encontrar ocasião ali nos mais velhos. Ele começou a trabalhar, e Deus permitiu, porque Deus tinha uma obra também, é claro. Mas vamos falar do ataque do inimigo, como que o inimigo ali angustiou a Jacó e angustiou a todos ali. Primeiro colocou o ciúme e a inveja no coração dos irmãos de José. E com isso, eles não suportando aquele sentimento carnal, terminaram jogando seu irmão num poço, depois venderam para os mercadores que iam para o Egito. E depois, para disfarçar, criaram a mentira, dizendo que o rapaz tinha sido devorado, pois mancharam sua roupa com sangue de animal. Seu pai ficou num desespero muito grande. Quantas coisas o inimigo conseguiu infiltrar na família. Uma família destruída, uma família corrompida, tem ali uma oportunidade do inimigo, de um espírito permanecer no meio, afligindo um, afligindo o outro, descobrindo os defeitos e conseguindo minar e colocar as suas armadilhas dentro de casa. Na fraqueza, Davi estando em casa enquanto o seu exército estava na guerra, certamente o inimigo estava trabalhando ali. Davi, na sua condição de rei, podia ter muitas coisas, achou-se no direito de pecar. Mais grave ainda, ele mandou colocar o marido da mulher no pior do combate, que era na frente, para que ele fosse morto pela espada do inimigo. Esse mal foi tão grave diante do Senhor que Deus trouxe vários juízos na vida de Davi. Prometeu-lhe que nunca mais a espada sairia da sua casa. Muitas vezes um pecado ele é tão grave que o Senhor permite uma situação permanecer no lar a vida toda, enquanto o irmão, a irmã está vivo. O pecado de Davi foi um pecado escandaloso, maldoso. Ainda que ele reconheceu, se humilhou, mas o Senhor cobrou porque ele era consciente do que estava fazendo. Nós temos visto, irmão, como de tempo em tempo o inimigo tem se infiltrado dentro dos lares, transformando a mente das pessoas, transformando a mente dos pais ou a mente dos filhos. Tanto é que Deus tinha feito uma promessa que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, lá em Malaquias capítulo 4, o Senhor disse que ia converter o coração dos pais aos seus filhos. Sabe o que é isso? E converteria o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não viesse, ferisse a terra com muito juízo. Se Jesus não viesse converter o coração dos filhos aos seus pais, dos pais aos seus filhos, isso significa ter comunhão, filho com os pais e pai com os filhos. O juízo seria pior, porque lares divididos são lares em que o inimigo está atuando. O casal deve estar sempre unido para que a divisão entre o casal não influencie os seus filhos ao mal, porque a maldição ela entra se houver uma desunião entre o marido e a mulher. A Bíblia diz: vós, marido, coabitai com as esposas com sabedoria, sabendo que as mulheres são vasos mais fracos, para que não sejam impedidas as vossas orações. O inimigo sabe de tudo isso. Ele sabe aonde se infiltrar, ele sabe aonde mexer, para causar um bloqueio na família,
para que o bloqueio seja colocado, e aí cumpre a palavra de Isaías: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. Quem põe a divisão não é Deus, são os atos cometidos. O lar tem sido um alvo desde o princípio, irmão, da criação. Um homem mau que casa com uma mulher que aceita viver com esse homem mau, seus filhos dificilmente serão bons. Nós vemos que quando Caim matou o seu irmão e mais tarde se uniu a uma de suas irmãs, certamente, ele construiu uma família sem temor. Era tudo o que o diabo queria. Quanto mais família sem temor, sem disciplina, sem orientação bíblica, sem exemplo, uma ferramenta na mão do inimigo. Porque uma família que não dá exemplo, né, geralmente os filhos que gostam dos seus pais tendem a seguir os maus hábitos, e esses às vezes querem corrigir os seus filhos sem dar exemplo. Alguns chegam a dizer: como é que o senhor está me corrigindo se o senhor faz a mesma coisa? Ou se a senhora faz a mesma coisa? Então não tem, como diz aí, moral, não tem exemplo, não tem realmente firmeza para passar para os filhos. O inimigo tem realmente infiltrado-se nos lares para usar os próprios pais a fim de instruir os filhos no caminho das trevas. Como nós vemos, por exemplo, pais colocando cigarro na boca de criança de 2, 3 anos para brincar. A criança, ela visualiza aquilo dali e guarda na sua mente que um dia seu pai colocou um cigarro na sua boca. E é provável, 99% daquela criança vir fumar. Por que que os sei lá, afeminados, gays, sodomitas querem adotar crianças? Porque eles querem fazer os atos diante dessas crianças para criá-los desta forma. Nós vimos isso em reportagens antigas. Porque ali vai ser criada uma geração para eles, para apoiar o sistema deles. Então lá realmente é um local aonde o ensinamento é tremendo. Quantas vezes os pais são instruídos a deixar os seus filhos em colégios ou essas escolinhas, como é que dá o nome? Creche, né? E outros lugares, né? E os filhos aprendem, às vezes passam horas ali sendo criados no sistema daquelas pessoas, ou em frente de televisão. Quantas vezes as pessoas são instruídas a fazer isso com seus filhos? Nós vemos que no passado o Senhor reclamava porque aquelas nações pagãs faziam coisas terríveis com seus filhos, e o povo de Israel imitavam, achando que iria abrandar o tempo, que as colheitas seriam boas. O que eles faziam? Pegavam uma criança dessas aí de 2, 3 anos, 4 anos, e entregavam para ser queimada ao deus Moloque e a outras entidades malignas. Hoje nós vemos parecido. Não vemos o corpo das crianças sendo queimadas, mas nós vemos ser queimada a estrutura de uma criança, a estrutura interna, a sua mente, o seu raciocínio, a sua escolha natural, o seu crescimento natural. Nós vemos sendo queimados, os pais estão queimando com uma instrução completamente fora da palavra de Deus, quando nas Escrituras diz: ensina teu filho no caminho que deve andar. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E qual foi o exemplo que está escrito que Jesus deu? Jesus deu o exemplo de obediência, de amor, de ternura, repreendeu o mal, fez as pessoas amarem umas às outras, ensinando o amor. Esse é o caminho. Nós devemos ensinar nossos filhos não bater em ninguém, como nunca ensinei os meus filhos o que eu aprendi com lutas. Nada disso ensinei, passei para meus filhos. Eu passei para eles fugir da briga. Eu passei para eles saírem como quem perdeu. Porque na verdade quem ganha é quem suporta a ofensa e não deixa que palavras e agressões e palavras de agressões venham a ofender a tal ponto da pessoa partir para a agressão. Isso eu ensinei meus filhos, a não agredir, a não revidarem, a serem educados.
a tratar as pessoas de fora como se eles quisessem ser tratados igualmente. Sempre ensine isso. Esse é o caminho, é o ensinamento do Senhor Jesus. Amém. Uma família estruturada na palavra é uma família forte, em que os filhos, o pai e a mãe estão orando juntos no mesmo propósito, buscando a Deus, estão fechando o cerco, não deixando que o adversário penetre nas famílias. Quando uma mulher obedece o seu esposo, e quando o esposo não maltrata a sua esposa, antes a trata como o seu próprio corpo, como está escrito: vós, marido, amai as vossas mulheres como o seu próprio corpo. Quem é que quer fazer mal ao seu próprio corpo? Assim os maridos devem amar as suas mulheres. Quando isso acontece, a mulher se sente segura, se sente amada. Então a família é estruturada no amor, no poder do Senhor Jesus Cristo. Qual é o poder da igreja? É o amor. O poder da igreja não é nós ficarmos nus, como estão fazendo os sodomitas por aí, diante de criança, para a criança acostumar. Ou então que os colégios, o governo estão ensinando que deve-se mostrar sexo para as crianças. Isso é uma perversão. E Deus está levantando gente de fora para falar contra essas coisas, porque a família está sendo destruturada. Quando criaram esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, isso não veio exatamente deles. Isso veio de gente que veio bolando essas coisas para que fosse formada uma família de gays, de mulheres lésbicas, para acabar com a estrutura que Deus estabeleceu, com o que o Senhor criou. Deus não fez outro homem para estar com Adão. Deus não fez outra mulher para estar com Eva. E nós seguimos o nosso regulamento, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Se eles criaram uma Bíblia e tiraram todas as partes que é contra o que eles gostam, eles vão se acertar com o Criador. Mas nós temos consciência do que é a verdade. Na própria natureza nasce, um cabritinho quando uma cabra e um bode estão juntos. Não é quando dois bodes estão juntos, nem quando duas cabras estão juntas. Ali está a estrutura que Deus criou. Não é? Nasce os pintinhos quando a galinha, antes de pôr os ovos, os ovos são galados. O galo cobre a galinha, se casa com a galinha. Não é dois galos nem duas galinhas. Isso é como a família que Deus criou inicialmente. Assim como Deus fez macho e fêmea. Está bem claro em Gênesis, todos os animais Deus fez macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, homem, mulher, para que todos estivessem em harmonia com Deus, para que Deus abençoasse o mundo, para que não viesse drogas, de pestes, doenças, guerras e tantas outras coisas. Quando no lar as pessoas seguem corretamente a palavra de Deus, há uma grande bênção de Deus. O próprio Senhor, Ele se posiciona como Pai para abençoar a família que Ele estabeleceu. Glória a Jesus. Como Ele estabeleceu. Nós sabemos, irmãos, que em várias situações nós vemos nas Escrituras que o inimigo conseguiu se infiltrar. Samuel, o profeta Samuel, nasceu de um pai que tinha duas mulheres. Deus não criou duas mulheres para um homem, Deus criou uma mulher para um homem. No princípio foi assim. Depois os homens se acharam no poder e começaram a adquirir muitas mulheres. Então ali havia entre Ana, Penina e o marido aquela tristeza, porque Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha nada. Como aconteceu também a casa de Jacó. Jacó foi casar com uma só mulher. O Labão, seu sogro, lhe enganou e colocou a outra, a mais velha, e ele amava a outra, a mais nova, e aí teve que ficar com as duas. Depois, mais duas concubinas, 4 mulheres. Isso só dava dor de cabeça e problemas, porque o inimigo, ele conseguiu mexer na estrutura familiar.
E toda vez que essas coisas acontecem, há um desagrado. O homem, ele recebe também a sua paga pelo que ele faz, porque aquilo que o homem semear, isso ele colhe. Davi também teve várias mulheres e ali tinha problema. Tinha irmão que não gostava do seu outro meio-irmão. Teve irmã que foi defraudada pelo seu irmão. Teve um irmão que matou o seu irmão. E nessa situação que ele pegou, foi justamente dentro da sua família. A espada entrou. A espada entrou e começou a matar dentro de casa. A família é um símbolo glorioso de Cristo e a igreja e seus filhos, em que nós precisamos valorizar isto e ensinar que os lares devem ser cheios do conhecimento, do amor, da prática das coisas de Deus. E os filhos que obedecerem seus pais estarão fazendo um papel glorioso, como diz a palavra: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra e te dão bem. Assim está escrito. Na verdade, irmãos, em muitas histórias das Escrituras, nós vemos família sendo minada. Quando aconteceu aquele namoro de Diná com o filho de um rei daquelas nações pagãs, aconteceu que os irmãos de Diná ficaram revoltados e tramaram algo para matar os homens. Fingiram que iriam aceitar a união se eles circuncidassem todos os varões. Eles já estavam com malícia, porque no terceiro dia, no pior dia da dor, eles projetaram entrar na cidade e matar todo mundo, e assim fizeram. Aquilo causou uma angústia para Jacó. Estava ali o mal na casa de Jacó, porque Jacó também, com a sua mãe, tinha feito algo com o seu pai. Combinou sua mãe com ele enganar o pai para receber a bênção, quando na verdade Isaac, já cego, Jacó e sua mãe disfarçado ali com aquele pelo de cabra, e ele perguntou: Isaac, é meu filho Esaú? Sou teu filho Esaú, chega-te aqui. Como Isaac era liso, Esaú era peludo, então a mãe bolou colocar aquela pele para o pai apalpar. Não era uma pele dura, não, era uma pele já curtida. Tem filme que eles botam uma pele dura, não, era pele curtida com pelo, pele macia. Se o pai metesse a mão naquela pele dura, ia ver que não era a carne do filho dele, né? Então, Isaac abençoou a Jacó. Deus tinha prometido que Jacó seria o abençoado. Mesmo que Isaac viesse abençoar Esaú, Deus iria fazer uma obra gloriosa. Mas, no entanto, a mãe apressada combinou com o filho, e o filho aceitou a mentira, o engano, contra um santo servo de Deus. E por isso Jacó pagou muitas e muitas vezes. Se vocês lerem a história, vocês vão ver como que Jacó padeceu lá com o Labão, padeceu com seu filho mais velho, e assim foi. Sua esposa depois faleceu, quem ele gostava tanto. Então, irmãos, as pessoas pensam que vão escapar quando na família ele dá passos errados, trazendo mal para dentro da sua família. Pensam que vão escapar. Todo servo do Senhor que tem conhecimento tem que prezar sua família, tem que fazer valer, tem que abençoar o lar para que a mão de Deus continue, porque aquilo que Deus estabeleceu, homem nenhum vai mudar. Pode um grupo de afeminados mudar, um grupo de mulheres que querem ser homem mudar, mas Deus não muda, diz o Senhor. Eu, o Senhor, não mudo. Os homens podem mudar, rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia, acabar com as denominações, mas sempre vai ter gente na terra adorando a Deus, enquanto o Espírito de Deus estiver aqui. Irmãos, com esse ataque nas famílias, Satanás conseguiu muitas coisas. Eu vou contar para vocês. Há alguns anos atrás,
30, 40 anos atrás só. As mulheres não enfrentavam um tipo de trabalho para o lado de fora como se enfrentam hoje. As mulheres hoje competem com os homens, querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem comprar roupa, querem comprar não sei o que, querem comprar um monte de coisa. Mulher adora comprar, adora gastar, é uma adoração mesmo, é compulsivas, a maioria delas são compulsivas no gasto. Não é? Vê umas coisas, logo enche os olhos, porque a mulher já é uma vaidade. O nome de mulher devia ser vaidade, não mulher, devia ser vaidade. A mulher já nasce vaidosa, é a natureza da mulher. Não é? Ela se alegra, vê as coisas, que gracinha, não sei o que lá. A mulher sempre é assim. Não é? Então uma das coisas que foi feito, irmãos, isso não foi as mulheres que quiseram. Mulheres foram pagas para fazer propaganda, reivindicando o seu direito de trabalhar fora, esse negócio de ficar em casa, isso é muito monótono. Uma mulher foi paga, uma não, várias foram pagas para fazer propagandas. Isso quem embolou foi gente de fora que queria botar a mulher no mercado e para acabar com a família. O lugar das mulheres era dentro de casa, cuidando dos filhos, instruindo seus filhos. Enquanto o marido estava na lavoura, na luta. Irmãos, vocês precisam ler história, o que está acontecendo no mundo desde muito tempo. Aí uma mulher influencia a outra, uma tem, a outra quer ter. Se a irmã comprou aquele óculos bonito, a outra não pode, ela tem que arrumar um jeito. Então ela vai arrumar um trabalho, vai botar um currículo, e ela vai conseguir comprar aquela roupa, aquele tênis, aquele calçado, aquela bolsa. Hoje nós vemos as famílias estruturadas, homens e mais homens desempregados, e alguns já estão até se acostumando. Minha mulher trabalha, eu fico em casa. Já tem homem cuidando de casa e mulher cuidando do trabalho lá de fora, e tem homens aceitando isso numa tranquilidade, porque tornou-se normal. Mas isso não foi o que Deus estabeleceu, não foi estabelecido pelo Senhor. O Senhor disse que a mulher seria uma adjutora e o marido iria dominar. Mas isso parece, para as mulheres, parece estar sendo uma coisa muito boa, mas o que não é. Porque a mulher não tem tempo mais de ensinar os seus filhos dentro de casa, não tem mais paciência com seus filhos dentro de casa, porque ela foi instruída que ela pode trabalhar, ter seu salário, ser chefe de família. Tem mulher que é chefe de família. O marido não quis saber mais dela, ela também quis saber do marido. Agora ela trabalha, bota as coisas dentro de casa, dá ordem, pronto, acontece. O espírito de Jezabel está operando. É o espírito masculino, o espírito de cabeça. Isso foi bom? Parece que é bom, mas não é bom. As mulheres estão sem estrutura. As mulheres passaram a andar e viver como homens. Algumas falam como homens. Eu vejo cantor evangélico engrossando a voz, cantando e dando glória a Deus igual homem. Coisa mais estranha e ridícula da vida. Até o andar das mulheres parece andar de homem, porque desde que elas passaram a usar calça comprida, calça jeans, passaram a apertar as suas pernas e dar passos mais largos, elas passaram a caminhar igual a homem. Tem mulher que caminha tão feia que eu digo, aquilo ali é um homem. Se não é um homem, pode ser um homem com cara de mulher. Não, é uma mulher. Não, é um homem. Porque a estrutura física, o seu comportamento, até o caráter de certas mulheres tornou-se masculino. E isso virou moda e aceitável na sociedade. Isso é o diabo entrando nas famílias e arrasando as famílias. Por isso que a igreja, ela combate vivendo o que a palavra de Deus ensina, sem precisarmos de atacar a ninguém. Mas eu apenas citei aqui o caso dos efeminados e mulheres lésbicas por aí, porque eles estão lutando, brigando. Se for possível, eles fazem lei para botar na cadeia quem for contra eles, para que as pessoas aceitem a eles a força. Mas nunca Deus deixará, aleluia, que a família que Ele estabeleceu desapareça. Sempre terá uma família que realmente adore ao Senhor. Amém. Mulheres, irmãos, nas militares, mulheres militares, tem umas que, quando eu crescer eu vou estudar para ser sargento.
porque umas passam para a outra. Essa foi a ideia de Satanás. Chegamos a uma época em que a mulher aceita naturalmente o serviço de homem, o ser igual ao homem, porque a sociedade conseguiu estabelecer isso. É tão bonito o homem trabalhando, né, trazendo as coisas para dentro de casa, a mulher, né, se vestindo decentemente como a esposa, tratando a casa, arrumando a casa. Tem homem que chega em casa e vai fazer a comida, porque a mulher não chegou ainda do trabalho. Então ele chega primeiro e vai para a cozinha fazer a comida, para quando a mulher chegar, porque a mulher vai chegar um pouco mais tarde hoje. É claro, estou dizendo que o homem não deva cozinhar. O homem, acho que tem homem que cozinha melhor do que mulher. Mas eu estou dizendo que isso acontece em famílias continuamente. Isso acontece continuamente. Todas as vezes que nós demos passo errado dentro da nossa família, vem para dentro da nossa família a espada, a guerra, a luta e o problema. Como aconteceu com Davi. Como aconteceu com Adão e Eva. A Eva aceitou a ideia de Satanás, trouxe para o seu marido a desobediência. E eles comendo ficaram então a mercê dos ataques, né, da doença, dos problemas da vida, do inimigo. E ali logo quando 2 filhos nasceram, novamente o problema já estava dentro do lar. E se vocês lerem mais um pouquinho, a história de Caim, também ali um dos seus descendentes já começou a matar também. Foram homens cheios de invenções, a vida deles era terrena, por isso que eram chamados de filhos dos homens. Enquanto na linhagem de Sete teve gente que adorou e serviu e buscou a Deus, ainda que mais tarde se corromperam perto de chegar em Noé, na época de Noé, já estavam corrompidos, porque se misturaram novamente. A família santa que estava ali seguindo uma vida mais santa, mais pura, começaram a se misturar com as filhas, né, dos homens, os descendentes de Caim, sem dúvida nenhuma. Deus não queria que a estrutura da família santa fosse corrompida com os maus hábitos, os maus costumes. Nem sempre, irmãos, é por casamento que a estrutura de uma família é destruída. Muitas vezes o chefe de família ou a esposa traz para dentro do lar um hábito, um uso e um costume que aprendeu com um amigo ou com uma amiga e começa a trazer para dentro de casa. E ali a estrutura familiar, a bênção de Deus começa a ser destruída, a palavra do Senhor começa a ser tirada. É uma forma que o diabo faz com que a palavra de Deus é jogada por terra, fazendo as famílias se destruírem, fazendo as pessoas e os filhos desobedecerem a Deus. Nós vemos isso quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Então ele instruiu mais tarde a Balaque, que instruísse as mulheres, certamente as mulheres mais bonitas, e convidasse os homens. E os homens ficaram enfeitiçados pelas mulheres. E as mulheres automaticamente levaram os homens de Deus a se dobrarem diante dos seus ídolos, a desobedecer a Deus. Com isso, o mal viria automaticamente. É uma forma que o Senhor faz. Deus estabeleceu o mal e o bem. Se alguém praticar algo que venha atrair o mal sobre si, esse mal virá. Se alguém praticar algo que seja bom e agradável a Deus, a bênção virá, é automático. Isso, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se o inimigo conseguir infiltrar na sua família, talvez não vai botar nenhum adultério, mas vai botar algo dentro da sua casa, que vai criar um mau costume, e dali vai nascer um pecado. Nascendo um pé de pecado, quando chegar o momento de florescer e os frutinhos estiverem madurinhos, não é o vizinho que vai colher, a tua casa que vai colher, você vai colher. Temos visto esses últimos dias, não é? Uma das coisas que ainda tem crente insistindo, de manter dentro de suas casas programas malignos em televisão. Existem vários programas que são idolatria. Futebol, por exemplo, é uma idolatria. Aquilo ali é uma idolatria. Como pode homens ficar apegados, vendo um monte de homem correndo atrás de uma bola, aí quando faz o gol, a pessoa se sente membro daquela partida, daquele time. Ele não tem a mesma alegria com o Senhor. Não tem a mesma satisfação com Deus. Ou então, quando conta uma piada na televisão, as pessoas caem gargalhadas. Não tem a mesma alegria quando a palavra de Deus está sendo pregada.
A casa está sendo minada. E ali, os espíritos da idolatria, o espírito de jogo, o espírito da emulação, da competição, e mais as propagandas e filmes terríveis que estão introduzindo-se dentro das casas, minando a mente das pessoas. O que tem de crente minado, o que tem de crente estragado, crente que está com o coração completamente sujo, irmãos, só Deus sabe, é muita gente. Eu não posso julgar a vida de vocês. Eu estou falando como o inimigo tem introduzido-se nos lares, contaminando as crianças. Pais que não suportam ficar com seus filhos, então colocam seus filhos na sala, vendo televisão. Começa a passar um desenhozinho. O desenho passa um monte de outros desenhos malignos. E a criança está ali sendo instruída a ser má. E os pais não percebem que o seu lar está sendo minado pelo inimigo. Quando não passa propaganda de mulheres nuas, seminuas, homens falando palavrões e fazendo coisas estranhas. Antigamente era raro ver um homem e uma mulher se beijar na televisão, diante de crianças. Hoje as crianças estão assim, ó. Aí fica lá os homens e a mulher se beijando, as crianças. Daqui a pouco vão fazer outras coisas no horário de dia, e as crianças vão estar vendo. Como eu vi isso em plena praça pública numa revelação. Isso é uma maneira de corromper as famílias, de tirar a estrutura espiritual. Fazendo isso, as pessoas deixam de ser servo de Deus, deixam de obedecer a palavra. A palavra de Deus não entra mais nos lares. A pessoa pode até ter um nome de evangélico ou cristão, mas aquele lar não serve a Deus. Não tem a palavra, não tem a estrutura celestial dentro desses lares. O que tem ali é um ensinamento satânico. E as pessoas estão pensando que vão entrar no reino dos céus. E isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada. Nós precisamos correr, irmãos. Precisamos verificar, precisamos levar a sério, precisamos acreditar no que Deus está revelando para nós. Que as famílias têm sido um alvo do inimigo. Havia uma época que as mulheres começaram a dar tapa no rosto dos maridos por causa de novelas. Ou umas novelas em que as mulheres falavam alto e metiam a mão no rosto do marido. E os maridos das novelas são aqueles maridos pagos, né? Claro que aquilo ali é tudo mentira. Aí levavam o tapa e ficava assim, falando, discutindo. E muitas mulheres fizeram isso achando que alguns maridos iam ficar quietos, né? E algumas levaram, acho que foi sopro, foi o cara todo arrebentado, e depois foi para a polícia mostrar os hematomas, porque o marido bateu. Mas a polícia e a delegacia de mulher não quer saber que a mulher provocou, que deu um tapa no marido, ou xingou um palavrão que parece uma espada que fura o marido. Não, eu não quero saber disso, eu quero saber o que aconteceu com a mulher. Mas lá no inferno não tem esse negócio não. Você é mulher? Não. Então você vai ficar na ala das mulheres ali, que sofrem menos. No inferno não tem isso não. Entrou no inferno o pecado que cometeu aqui. Não tem esse negócio de mulher, de velhinho, de criança que tem consciência. Segundo o que nós temos visto, o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Lá não se faz acepção de ninguém. Lá corta qualquer um, fura qualquer um, assa qualquer um no fogo. Entrou lá, acabou a vida. E nós agora estamos falando constantemente sobre o pecado, irmãos. Eu não quero falar sobre revelações, sobre profecia, eu quero falar sobre o pecado. Porque o pecado, irmãos, ele é pior do que lepra. Ele destrói nossas vidas. E ele entra escondidamente, disfarçado daquela palavra. O pecado entra disfarçado de... Não tem nada a ver. Esse é o disfarce do pecado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. O pecado não tem nada a ver com as coisas de Deus. Tem tudo a ver com o inferno. O pecado é todo aquele ato de palavras, atitudes que é contrário à vontade do Senhor. Então nós vemos que dentro das famílias, coisas contrárias à vontade de Deus estão sendo implantadas pelos demônios. As crianças não têm respeito com os mais velhos, porque aprende com televisão e amiguinhos a responder seu pai e sua mãe na altura. Isso está escrito lá aqui no livro de Isaías. Que o jovem, a criança, o mancebo, iria se atrever contra o ancião. E mulheres estariam à testa do governo do povo de Deus. Está aí um monte de mulheres dizendo que são pastoras, que são ungidas.
Eu não aceito nenhuma delas como pastoras. Eu não aceito. Porque segundo as Escrituras Sagradas, Deus nunca levantou uma mulher para ser discípula entre os varões. Nenhuma delas foi chamada para escrever livros. Nenhuma delas foram chamadas para ser sacerdotisa. E nem sumo sacerdotisa. Não sei nem como falar. Hoje tem mulher que está tomando conta de um monte de igreja. E tem homem que gosta, né? Claro, mulher pastora, fica todo mundo se lisonjeando, né? Se esbarrando e se roçando. Mas o juízo virá. Porque tudo que está sendo feito, Deus tem o seu registro da vida de cada um de nós. E muitos serão decepcionados naquele dia por causa dos seus próprios pecados. Irmãos, então o povo de Deus, nesses últimos dias, deveria tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Porque sorrateiramente o inimigo tem entrado nos lados das igrejas, corrompendo muita gente nos seus corações, e obras e atitudes que estão sendo aprovadas pelas próprias igrejas, pelos próprios crentes, pela sociedade, pelos governos, por todo mundo. Não é porque todas as pessoas, ou a maioria, está aprovando que nós temos que aprovar. Nós não temos que aprovar. Diz a palavra: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, obra das trevas, obra da escuridão, infrutuosa, obra das trevas, obra negra, obra manchada, que não dá fruto para Deus, dá fruto para as pessoas. Obras que na verdade alegram as pessoas, mas não alegram a Deus. Mas o que adianta o homem alegrar-se o tempo todo nas obras infrutuosas da escuridão, manchada, de negridão? O que adianta o homem se regozijar naquilo que aprova? O que adianta o homem, enquanto vive, não é, aprovar também as obras dos outros que Deus não aprova? E no final de tudo, a eternidade for no inferno. Nós negamos realmente muitas coisas para manter uma comunhão entre nós e Deus. Nós negamos muitas coisas que na verdade corrompem e mancham o nome de Deus. As pessoas nos têm até como fanáticos, como pessoas que não vivem a vida, não aproveitam a vida. Aproveitar a vida não é dar lugar ao sentimento natural, carnal, e fazer tudo o que acha que é de direito. Isso não é liberdade. Isso é ser, na verdade, prisioneiro do sistema, prisioneiro de vontades, e que corrompem as estruturas espirituais que Deus colocou na vida do homem, na família, nas crianças, no pai e na mãe. Deus estabeleceu algo para que fosse cumprido, para que ele pudesse ter entrosamento, comunhão, ligação com as pessoas, de maneira que as pessoas fossem abençoadas, mas elas quiseram outras coisas.